Não sei se alguns de vocês já devem ter lido o texto que eu escrevi sobre Bacurau, que foi publicado na minha coluna no 247. Mas, assim, depois que eu escrevi aquele texto, eu fiquei pensando quantas outras coisas importantes havia para ser ditas sobre o filme. Eu sei que agora já tem muita gente que falou muita coisa sobre o filme, mas cada pessoa tem a sua contribuição especial. Bacurau inspira na gente um sentimento que é não poder calar. Não dá para a gente ficar calado, né? Então é o mínimo que a gente pode fazer. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para colocar à disposição de vocês como complemento ao artigo que eu escrevi. Eu vou tratar do filme de duas formas, assim, como filme, vou falar um pouquinho mais deles como filme, e depois eu vou falar da questão que foi colocada por muitos. Bacurau é o Brasil? Eu já começo dizendo que a minha posição é que Bacurau não é o Brasil. Mas a questão precisa ser discutida. A questão vai nos levar a conhecer melhor muitas coisas, né? A conhecer melhor a nossa produção cinematográfica, no sentido de vê-la representada por Bacurau, e a conhecer melhor, a tentar entender melhor o nosso país. Então, essa questão é muito importante, a meu ver. Eu acho que é o que existe de mais importante sobre o filme. Mas ainda, começando então falando sobre o filme, né? O filme me impressionou demais pela sua ousadia narrativa. Por que uma ousadia narrativa? O Brasil tem uma história de cinematográfica muito rica. Nós já estamos com um início de uma indústria, né, nessa área, que eu espero que a situação política atual seja revertida a tempo de não haver danos mais graves nessa indústria que está surgindo, né? Porque, como diz no final de Bacurau, né, há muitos empregos sendo gerados por essa indústria. Sem falar na importância de criar um imaginário para nós, né? É o que Hollywood fez pelos Estados Unidos, e por muito tempo Hollywood convenceu o mundo inteiro que os Estados Unidos eram o país mais bem intencionado do mundo, eles eram o mocinho, né, do mundo. Então, isso foi interferindo no imaginário de todas as culturas de todos os países, que a indústria de cinema de Hollywood penetrou em praticamente todos os países. Então, a ousadia cinematográfica de Bacurau. E aí eu me lembrei de um filme que surpreendeu negativamente nesse sentido. Um filme dos Estados Unidos que se chamava Turistas. Vocês lembram desse filme? Ele foi considerado meio uma sequência de Albergue. Então, em Turistas, havia um grupo de turistas dos Estados Unidos que vinham fazer turismo nas praias tropicais do Brasil e que acabavam sendo mortos para servir a tráfico de órgãos. Nesse filme, Hollywood nos colocou a nós brasileiros como os vilões. Houve até, e eu compartilhei dessa suposição, dessa hipótese, houve até a hipótese de que o filme teria sido feito para frear o turismo no Brasil. Né? Então, no momento que você coloca aqui aquelas praias maravilhosas, aquela bebida caipirinha, né? As mulheres, porque o Brasil é associado ao turismo sexual, né? Que tudo isso pode parecer diversão, mas na verdade pode ser uma grande cilada que vai acabar com a sua vida, porque você vai ser morto para ser usado, os seus órgãos serão traficados. O filme Turistas fez isso conosco. No entanto, nenhum filme brasileiro havia tido a ousadia de colocar estadunidenses como vilões, como verdadeiros vilões, como vilões muito cruéis. Bacurau fez isso. Bacurau fez isso e
E à medida que eu estava assistindo o filme, né, à medida que a história ia progredindo e a gente ia tomando consciência melhor de tudo que estava acontecendo ali, eu ficava, nossa, eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso. Eles fizeram isso. E o que é mais impressionante é que ninguém tinha feito isso antes. Eu me lembre, né? Se alguém lembrar de algum filme ali para me corrigir, né? Algum filme brasileiro, por que é que nós não tínhamos feito isso antes? Nós precisávamos que alguém nos desse autorização. Não pediram autorização para fazer o filme Turistas e nos colocar como vilões. Então, essa ousadia foi sensacional. Essa ousadia foi sensacional. E essa ousadia, ela é interessante porque ela vem numa roupagem, ela vem numa estética. Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelles, eles têm completo domínio da estética. Kleber Mendonça Filho, antes de se iniciar como cineasta, ele foi um crítico reconhecido, né? Um crítico de boa reputação, digamos assim. E ele brinca com a estética do filme. Eles brincam com essa estética. Eles fazem, e quando eles brincam com essa estética, então quem gosta muito, quem é expert, né, em distinguir as estéticas dos cineastas, vai brincar assistindo o filme também, de identificar, isso vem daquele filme, esse estilo vem de tal diretor, né? Então, isso, eu acho que cada um também tem algo para contribuir nessa área. Esse estilo de pensar um pouquinho de cada diretor, né, essa brincadeira, lembra muito Tarantino, de cara, né, porque Tarantino gosta muito de fazer isso nos seus filmes, e a violência também lembra Tarantino. Então, aí a gente tem, os próprios diretores falam que é um certo western, né, um faroeste ali, né, que está acontecendo, um faroeste de aventura e ficção científica, porque se passa no futuro, né, no início do filme, ele está dizendo alguns anos à frente, não sabemos quantos. Então, isso essa brincadeira de pensar um pouquinho da estética de cada diretor, é muito Tarantino. E quando eles fazem isso, e buscando também muitas fontes, não apenas dos Estados Unidos, mas muitos estilos diversos estadunidenses também, ali há uma espécie de, como eu estava conversando com uma amiga que também escreveu sobre o filme, uma espécie de antropofagismo, né? Então a gente vai pegar essa brincadeira que o Tarantino faz, mas vamos abrasileirar isso. O que talvez pudesse nos colocar, né, chamando de antropofagismo ou de carnavalização, ou simplesmente uma releitura, né, uma adaptação ao Brasil. Então é um western futurista brasileiro. E aí a gente tem toda essa intenção e essa ousadia, é uma ousadia dupla, né? Porque está se adonando de estéticas para transformá-las em uma estética brasileira. Você tem que saber lidar com essas estéticas para fazer isso, né? E também a ousadia narrativa, de colocar esses personagens desta cultura específica como os grandes vilões do filme. E aí, o que eu observei com relação a essa grande brincadeira estética, para mim, que foi importante, a gata alma, tá conversando com vocês. O que foi importante para mim é que essa brincadeira estética não interferiu no envolvimento que o filme provoca em nós. Porque às vezes a brincadeira com a estética é tão grande que ela acaba provocando um distanciamento do espectador. No caso, essa brincadeira com a estética acontece como fundo, mas não perturba o distanciamento do espectador, não distancia o espectador.
E o filme acaba nos capturando através do sentimento de indignação. Indignação pela violência que aquele vilarejo está sofrendo e também a indignação pelas violências que nós sabemos que o nosso país está sofrendo a se submeter de forma desavergonhada aos interesses dos Estados Unidos, passando por cima dos interesses nacionais. Quais são os filmes ali que para mim vieram imediatamente, filmes e estilos, né? Bom, eu já falei de Tarantino, mas tem um outro filme que eu pelo menos não ouvi ninguém citar, Laranja Mecânica. Por que Laranja Mecânica? Eu já trabalhei com Laranja Mecânica em aula e Laranja Mecânica tem muita coisa interessante também, é um filme incrível. Ele também é uma história que envolve a violência, né? Considerado uma crítica à violência, mas por alguns considerado uma apologia à violência. Então, é um filme bem complexo. E Laranja Mecânica é um filme que se passa no futuro, mas que não se sabe quando é esse futuro também. E esse futuro é caracterizado de uma forma muito parecida com Bacurau, porque a gente, percebendo os elementos que nos mostram que isso está se passando no futuro, são elementos que mais do que remeter a um futuro, assim, grandes efeitos especiais, eles nos provocam estranhamento. Então, no início de Laranja Mecânica, ele é um filme estranho. Bacurau também é um filme estranho. É um filme estranho porque ele joga com isso, né? No começo ele vai colocando muitos pequenos mistérios, né? E vai colocando essas dicas de como é esse futuro e vão nos deixando surpresos e vão nos tirando do chão, né? Então a gente fica boa parte do filme pensando, espera aí, que futuro é esse? Exatamente quanto mudou desse vilarejo nordestino, né? Então, o estranhamento é um efeito muito forte que o filme procura provocar na gente, né? E com esses diversos pequenos mistérios, leva ao problema de que é difícil falar sobre filme sem dar spoilers. Então, Bacurau tem diversos pequenos mistérios, só que alguns deles vão sendo solucionados já no começo. Então, a gente tem esse início que diversas coisas nos provocam estranhamento, inclusive o comportamento dos personagens, que a gente não consegue explicar. Depois, a gente vai tendo esses pequenos mistérios sendo resolvidos para dar espaço para a gente entender qual é o grande mistério e qual é o grande problema do que acontece no filme, né? Então, muita gente se aventurou a falar do filme porque ficou muito entusiasmado, mas acabou dando spoilers, né? Então, quando eu fui assistir, eu tinha ouvido só 2 pessoas falarem. Essas 2 pessoas, por sorte, não tinham dito quase nada do que acontecia. Então, eu tive a oportunidade de, na sala de cinema, passar por todos os pequenos mistérios para chegar até o grande mistério. A sinopse oferecida pelos diretores que aparecia no jornal dizia que iniciava com o velório, né, o enterro de uma senhora, uma matriarca do local, a dona Constantina, e que muitas coisas estranhas começavam a acontecer ali até que o vilarejo descobriu que estava sob ataque. É isso. Então essa foi a sinopse que supostamente que não deveria dar spoilers. Mas já fala no ataque, né? Então, Laranja Mecânica, me lembrou muito Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, a gente vai ter um futuro caracterizado por quê? Uma mulher com o cabelo pintado de azul, uma senhora dentro da sua casa, né? Se eu não me engano, tem um chão xadrez também na casa dela, uma coisa muito estranha. Um luminoso na frente de uma casa, com o nome da casa, né? Coisas muito estranhas. As roupas do Alex e do seu bando, né? Que é bem diferentes. E aquela sacada muito legal, que é aquele bar em que inicia, né, que é um bar que eles estão bebendo, com estátuas de mulheres em posições provocativas, e em que eles tomam um leite, que a gente percebe pelo contexto, né,
que é um leite com aditivo, eles falam, né, que é um leite plus, né? Esse leite, na verdade, é a bebida alcoólica, a droga. Então, isso muito legal, e tudo provocando estranhamento. Este de Laranja Mecânica, este de Bacurau. Outra coisa que... Outro filme que me lembrou foi Matrix. É, assim, um pouquinho bem sutil, né? Mas aí a gente vai ter pílulas usadas pelas pessoas que moram em Bacurau, que podem ser usadas tanto como a pílula vermelha como pela pílula azul do Matrix, né? Então, mas eu encaro até como um lance de humor, eu achei engraçado, né? Quando um dos personagens fala do efeito que aquela suposta pílula provoca, porque se você está trabalhando com cinema, melhor é você mostrar em imagem o efeito, do que o personagem falar, ah, sim, isso realmente nos fez ficar alegres. Um exemplo. Então é melhor você ver as pessoas ficando alegres, aí você mesmo vai deduzir, aquela pílulazinha que tomaram foi para ficar alegres. Só que no filme que a gente vê, né, acontecer com as pessoas do vilarejo, é uma reação natural de resistência à violência. Não precisava nenhuma pílula para aquilo, desculpa. Então eu achei que foi uma piada, sabe? Foi um negócio engraçado aquilo. Vocês vão ver, né, o que é que acontece. Bom, outro filme que me lembrou, ali lembrando a parte do cinema novo, né, embora tenha um momento Glauber, que é quando surge Lunga, né, me lembrou, e eu vi alguém comentando sobre isso, me lembrou Os Fuzis, que é uma situação que provoca indignação, né, mas eu precisaria ter assistido o filme mais de uma vez, eu só assisti uma vez. Então, como essa parte de me capturar pela indignação acabou agindo rápido sobre mim, o meu lado crítico, que estaria identificando as diferentes estéticas, ficou um pouquinho embotado nesse momento, né? Seria bom assistir de novo. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens, então, antes da gente falar dessa parte da narrativa ficcional, antes da gente entrar para a discussão de se Bacurau é Brasil ou não. Os personagens. Muito se falou também já a respeito do filme de que há, na verdade, um sujeito coletivo, que é o vilarejo de Bacurau. Então, a gente tem alguns personagens que se destacam, vou falar aqui, mas não é um filme normal, em que você tem os protagonistas. Inclusive, no começo, quem a gente acha que vai ser protagonista não é, né? Então, tem essa jogada também daquele estranhamento inicial, que não... exige da gente que a gente fique tentando sondar, como quando você está na água, quando você entra no mar e você está sondando onde é que dá pé. Então, quando a gente está começando a assistir Bacurau, a gente está tentando descobrir onde é que vai dar pé, quer dizer, qual é a terra por baixo, né, toda essa água móvel. E aí eu falei na água. Então, a água é importante, né, é um vilarejo que seria localizado no oeste de Pernambuco, e os próprios diretores sugerem, né, rindo numa entrevista, que oeste é uma palavra que já desperta, né, já sugere algumas ideias, né, que é a questão do faroeste, né. Então, como esse futuro é um futuro que a gente pode chamar de distópico, que eu até usei no título do artigo que eu escrevi, ele vai exacerbar alguns problemas do Brasil atual, né? Um deles, que é um que a gente já sabe, né, que ficaram muitos anos dizendo que a seca no Nordeste, né, é um problema, que precisava de grandes projetos, né, para alterar isso e tal, mas já existem muitos textos explicando que não é um problema de seca, é um problema de cerca. Então, se quem é poderoso, quem tem dinheiro, compra as terras aonde tem água, essa pessoa cerca essas terras e não permite que os vilarejos próximos tenham acesso a ela. Então, a gente vai ver essa situação exacerbada e a gente vai ver a água que... eu sou uma gaúcha que mora no Nordeste, né? Então, a água aqui, quando começa a época das chuvas, é uma coisa quase espiritual, porque é muito bonito. Muito bonito você ver a terra, as plantas, né, ficando todas verdes. Então, a água tem esse papel espiritual muito forte, né, e daí que vem a expressão bonito para chover, que no sul não cola, né, mas que aqui
quando começa a época das chuvas e vem aquelas nuvens e você vê que vai chover, chega a dar uma alegria já, né? Oh, tá bonito para chover, né? Então, a água é um elemento importante no filme. Eu estava falando dos personagens e já saí para falar da água. Mas o personagem coletivo, né, que são as pessoas do vilarejo, e aí quais são os personagens que a gente pode destacar no filme como um todo? A doutora Domingas, que é interpretada pela Sônia Braga, em um personagem que provavelmente foi escrito para ela. Eu não ouvi os diretores em nenhuma das entrevistas que eu acompanhei aqui falando isso, mas provavelmente a personagem foi escrita para ela. Então a gente tem a doutora Domingas, que é uma mulher muito forte. Aliás, existem mulheres fortes, né? É outra coisa interessante de Bacurau, que também não foi muito comentada. Existem homens também, né? Mas as mulheres, como a doutora Domingas, né, que se destaca, ela é muito forte, a gente vê que ela é uma sobrevivente e que ela criou uma própria ética, né, para lidar com a sua vida naquele vilarejo, com as dificuldades que existem e que passam a existir nesse momento de crise do qual o filme vai falar. Dá licença, por favor. Desculpa, acho que não está perturbando tanto, né? Então, a doutora Domingas, a crítica que eu tenho a fazer é que ela foi uma personagem criada com tanto carinho que ela acaba ficando quase sobre-humana, acima de todos que estão participando ali, né? Então, eu gostaria acho que ela teria ficado uma personagem mais interessante se ela tivesse tido mais momentos de instabilidade, né? Como ela teve no início, e que nos deixou até muito curiosos, né, para entender quem era essa personagem. Mas depois ela vira sobre-humana, assim, né, quase uma Mulher Maravilha. Mas, né, dentro do universo de Bacurau, a doutora Domingas cumpre o seu papel especial, né? E aí a gente tem também Lunga, ou Alunga, né, que é como se fosse uma adaptação de um cangaceiro no futuro, né? Um cangaceiro, um lampião andrógeno. Né? Então, Lunga é muito forte e é um aspecto, assim, digamos que é uma força de reação à violência sofrida pelo vilarejo, sofrida pelo vilarejo e por toda a sociedade da época, porque a gente tem um flash na TV que vai nos dizer que no resto do Brasil e com certeza no resto do mundo, porque senão aqueles turistas não estariam lá, também a violência está sendo muito forte. Então Lunga incorpora essa força, né? Mauro Lopes, do 247, com a sua sensibilidade, falou algo que eu não tinha sacado quando eu vi o filme, que Lunga é muito parecido com Lula. Aí quando eles vão buscar Lunga está como se fosse numa torre alta, parece que é uma represa, alguma coisa que foi construída, que foi deixada em ruínas, e eles vão buscar Lunga e ele está lá, né, nessa torre, né? O Lunga também me lembra um outro personagem criado numa música de Chico Buarque, que é a Geni, né? Ele vai ter um papel importante nessa resistência do povoado, interpretado por Silvério Pereira, de forma incrível. Olha, o Silvério tá se matar. Tá realmente incrível, merece todos os elogios possíveis, né? E aí tem o Michael, que é o principal vilão, que é o que acaba sendo um pouco mais aprofundado, né? Porque a gente tem esse grupo de pessoas que chega ali e estão tudo estereotipados, né? E aí a gente vai ter o Michael como o mais intrigante, que a gente fica sem descobrir exatamente quais são as intenções dele, né? Porque ele age da forma que age. Embora talvez ele seja uma espécie de Lunga mais civilizado, né? Eu acho que dá para jogar mais civilizado. Vocês vão ver por quê.
né? Bom, mas é isso. Então, seriam os 3 personagens que a gente pode destacar. Em todos os filmes existem objetos importantes que vão nos dar muitas dicas, né, sobre o que está acontecendo, né, sobre aquele universo, principalmente quando se cria esse futuro através do estranhamento. Então, são os objetos que vão nos provocar estranhamento. Como um ônibus, né, que não serve mais como um ônibus, mas serve como estufa de plantas. Então, isso tudo vai nos contando, né? A gente está nesse futuro também com muitas telas, né? Então, muitas telas transmitindo imagens em diversos ambientes diferentes, né? Como o velório da Dona Constantina. É muito interessante aquele velório, que já nos dá o início desse futuro, né? Nos dá uma dica de como vai ser esse futuro do filme retrata, né? Então, tem essas telas, tem as armas, vão ser tipos diferentes de armas que vão ser usados, né? E eu vou falar só isso. E um outro objeto que eu achei muito interessante e que eu vou colocar para vocês, mas eu não vou colocar a minha interpretação, porque o que existe mais interessante quando você tem algum filme que trabalha com elementos que jogam uma simbologia, né, é que ele pode ser interpretado de diversas formas. Eu vou só descrever para vocês qual é esse objeto e vou dizer o que me chamou atenção nele. É uma mala vermelha, né? Então, é a única mala que aparece no filme. É uma mala novinha, muito bonita, que chama atenção e que aparece, ela meio que desfila pelo vilarejo, a tal da mala, e que é tratada com reverência pelas pessoas, até, né? Então, o que essa mala contém pode ser uma forma de tentar curar as pessoas, né? E de impedir que de ajudá-las a lidar com as doenças pelas quais estão passando, né? Se a gente considerar a violência, né, e a falta de consciência como uma doença. E aí, por que essa mala é vermelha? Né? Então, nos filmes a gente nunca tem nenhum objeto colocado ao acaso, porque esse roteiro foi escrito, às vezes, durante anos, né? Durante meses, durante anos, ele teve mais de um tratamento. Por que a mala é vermelha? O vermelho é uma cor que está simbolicamente muito forte no Brasil hoje em dia. Até bem pouco tempo a gente não podia sair na rua com camisetas vermelhas, mas agora isso está melhorando um pouco. Então eu coloco para vocês a minha ideia de que essa mala ela tem um papel simbólico no filme. Por quê? Porque Kleber Mendonça Filho trabalha com isso nos seus filmes. Em O Som ao Redor, houve, por exemplo, um banho de sangue. Essa é uma expressão, é uma metáfora usada por escrito, mas que Kleber Mendonça Filho transformou numa imagem. Então, para mim, essa mala ela tem uma interpretação a ser dada a ela também. Bom, eu já falei da questão da água, eu já falei da questão da violência, né? É um futuro que pode ser muito possível se a gente não frear o ódio, a violência, a cultura das armas, a gente vai chegar num momento em que a vida humana não vai mais ter valor. E aí isso está acontecendo naquele futuro ali de forma muito forte. E a gente vai perceber isso. A política no filme, ela é maltratada, né? A gente tem uma concepção de que a saída não vai ser pela política, porque o único político que aparece é o prefeito da cidade, e ele é um representante dos políticos canalhas e manipuladores, e muito mais do que isso, né? Então, é o único político que aparece, e ele é o representante da classe política no filme. A nudez aparece em mais de um momento, né? E, na verdade, o que eu percebi foi que os diretores lidaram com a nudez de uma forma natural, o que tem muito a ver com o nosso cinema, né? Então, a gente tem a nudez aparecendo no filme como uma forma de vender o sexo, né? O sexo como produto. A gente tem a nudez aparecendo como um momento natural de uma noite, depois de uma noite de um casal dormindo junto, né?
E a gente tem a nudez, que é o momento mais legal. A nudez como uma forma uma forma aparentemente inocente e indefesa de ser, mas que se revela muito diferente disso. Então, é legal ver esses diferentes momentos em que a nudez aparece e como ela serve a diferentes objetivos. E a questão da divisão do Brasil, né, que é colocado ali, né, existem alguns personagens que são do Sudeste, né, se fala que eles são do Sul, né, eles mesmos acho que se caracterizam como sendo do Sul, quando eles estão... Então, esse é um diálogo muito interessante que acontece entre eles e os agentes, os principais agentes da violência, né. E eu, como sulista, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Como sulista que mora no Nordeste há mais de 10 anos, eu fiquei um pouco chateada com essa forma de estereotipar os sulistas, né? Porque, às vezes, quando a gente fala do problema político que está acontecendo no Brasil, coloca uma ideia de que no Sul todos estão alinhados ao preconceito, à intolerância, ao ódio. E que no Nordeste todo mundo sabe qual é o caminho do amor, da paz e do Lula livre, né? Então eu posso dizer que não dá para estereotipar, não dá para generalizar, né? E eu acho que podia ter sido tomado um pouquinho mais de cuidado com isso no filme. Bom, e aí agora eu vou tratar da questão: Bacurau é o Brasil ou não é? Então, algumas pessoas saíram do filme assim, né, entusiasmadíssimas. É isso aí, Bacurau é o Brasil vai reagir. Aí é que eu quero colocar os meus senões sobre isso, né? Por que é que Bacurau não é o Brasil? Em primeiro lugar, o vilarejo de Bacurau reage porque eles sofrem uma violência direta, explícita e máxima. Então, se você vê João dando um tiro em Maria, você viu isso. Você pode se revoltar. Se você é amigo da Maria, se você é parente da Maria, se você acha que a situação foi justa, você pode se revoltar. Agora, se você só vê isso através de notícias, e se o motivo desse tiro e dessa morte é dissimulado através dessas notícias cotidianamente. Então, a gente tem um problema aqui que a nossa grande mídia, parece que não é só do Brasil, é do mundo, né? Em diversos outros países acontece isso. A grande mídia está de tal forma alinhada com os interesses de alguns grupos que ela acaba deixando de cumprir a sua missão de informar. Na verdade, ela criou uma grande massa desinformada que foi o terreno fértil para as fake news, que aí, além de serem muito mais do que serem notícias com um viés equivocado, né, ou até manipuladas, são mentiras criadas explicitamente para vingarem nesse terreno fértil. Então, nesse sentido, Bacurau não é o Brasil. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem, explicar para os brasileiros o que está acontecendo. Né? Porque as pessoas se acostumaram a pensar que o que elas veem nos jornais, na TV, o que elas leem no jornal é o que está acontecendo. E aí eu diria que as faculdades de comunicação e de jornalismo têm um grande papel a exercer, que não exerceram ainda, que é de criar a consciência crítica das pessoas com relação às notícias. Bom, e a grande diferença, botando numa metáfora, é a questão de o sapo. Se você jogar água quente no sapo, ele vai pular e vai saber que aquilo é uma agressão. Agora, se você... Aquela metáfora, né? Se você vai cozinhando o sapo devagarzinho, ele talvez nem vai notar. Está sendo morto. Né? Então, essa é uma diferença. E por que Bacurau não é o Brasil também?
não há distinção entre os moradores, nem de papel social, nem de classes. A prostituta está do lado do professor, né? Então, e os dois estão interagindo de igual para igual naquela comunidade. Cada um tem a sua função e todos se respeitam entre si. Isso não acontece no Brasil, né? O Brasil é muito grande, existem classes sociais diferentes, existe preconceito, existe intolerância que foram adubados, né, nesse momento de muito ódio e intolerância. Existe inclusive a divisão entre regiões, né, que o filme ajuda a piorar. Bom, uma diferença que é ligada a essa anterior que eu coloquei é que os moradores do local têm alta consciência das manipulações a que eles estão sendo submetidos. Inclusive, tem uma vigia na estrada que leva até o povoado que comunica quem é que está chegando. É quase uma estrutura de guerra já. Então, esse mundo futurista é um mundo em que você precisa desconfiar de todas as pessoas que se aproximam. E o vilarejo já está preparado para isso. Então, no Brasil, a maioria das pessoas não sabe, não tem a mínima consciência do que está acontecendo. Então, essa é uma grande luta, informar as pessoas, fazer com que elas descubram, com que elas criem esse senso crítico, essa desconfiança saudável. Bom, também Bacurau, não haver essa distinção entre as pessoas, a gente tem no vilarejo um grande senso de comunidade, que a gente percebe já ali no começo, no velório da Dona Constantina, em que as pessoas estão unidas naquela dor. Então, essa solidariedade, essa unidade é algo específico desse pequeno universo, né? Um vilarejo. Muito difícil fazer isso a nível de um país e de um país tão grande quanto o Brasil, né? A gente teria que ter uma grande mídia trabalhando de forma positiva para unir as pessoas dessa forma. É o que a nossa imprensa deveria ter feito para nos transformar em uma nação com condições de sobreviver nesse mundo de tantos interesses escusos na geopolítica, né? Então, qual é qual é o modelo da realidade que Bacurau me lembrou? Canudos. Alguém também já falou sobre isso, né? Então, Bacurau lembra Canudos, porque o que aconteceu em Canudos? Canudos foi um vilarejo que se criou, né, sob a tutela do conselheiro, e que, sob a tutela do conselheiro, essas pessoas aprenderam a administrar e a evoluir até economicamente, porque o que acontecia? Havia uma ausência do Estado. O Estado não dava suporte para aquele vilarejo. E foi o conselheiro que começou a ajudar as pessoas a se organizarem, né? E quando a República descobre, né, que Canudos está crescendo dessa forma, por alguns problemas, né, eles alegam que Canudos não reconheceu a República, mas havia outros interesses também por trás disso. Então, Canudos é dizimado, né? São 3 expedições, né, de militares, até que matam todas as pessoas do vilarejo de Canudos. Aí, pensando em Canudos, pensando que Canudos existiu por causa da ausência do Estado, e que as favelas também são lugares onde a ausência do Estado vai criando uma estrutura própria, vai criando um outro poder, como os traficantes e as milícias. Eu me lembrei que era preciso recordar de onde vem o termo favela. Favela era o nome de uma das plantas, de uma planta que crescia em um dos morros ao redor de Canudos.
Foi daí que surgiu o nome favela. O que se encontra, né, de relato histórico sobre isso é que alguns dos militares que participaram da última expedição a Canudos, para quem foram prometidos mundos e fundos para participarem dessa expedição, quando eles voltaram ao Rio de Janeiro, eles deixaram de receber os soldos. E aí eles foram morar em um morro e deram o nome a esse morro de favela, porque era a planta que crescia em Canudos. Então, quando eu fui revisitar, né, me lembrar direito da origem desse conceito de favela, eu descobri essa história, né, dos militares que participaram do massacre em Canudos, e descobri com tristeza que é mais uma história em que brasileiros mataram brasileiros sendo enganados. Se submeteram a matar pessoas inocentes, mas que resistiram bravamente, né? Canudos foi uma história de bravura, né? E era isso, tudo que eu tinha para falar para vocês sobre o Bacurau ainda, né? Acredito que ainda vai ter muito mais para ser dito. Eu gostaria de assistir o filme uma segunda vez, mas acho que isso vai demorar um pouquinho. E acredito que não dei tantos spoilers assim, né? Pelo menos tomei cuidado, porque como professora de comunicação, sempre que eu falava dessa parte de cinema, eu colocava para os alunos: olha, se existe um inferno, uma coisa eu tenho certeza: quem conta o final dos filmes para os outros vai para o inferno. Então tomei muito cuidado com isso. E é isso. Eu estava ansiosa para falar tudo isso sobre Bacurau. Mas eu ainda não falei o mais importante, né? Porque é que, para mim, Bacurau é uma grande história de resistência. Quando eu escrevi o artigo, eu coloquei como Bacurau, a distopia manifesto, ou manifesto distopia, de um Brasil que resiste. Me sugeriram encurtar o título, para que ele coubesse em uma linha. Bacurau, um Brasil que resiste. Aí não ficaria claro que o Brasil que resiste, ao qual eu me referi no meu título, é o filme. E aí a gente tem o cinema brasileiro como grande fonte de resistência. Então, Bacurau ter surgido nesse momento é porque houve um amadurecimento, né? Então, essa coragem que surgiu, né? Essa ousadia narrativa, estética que surgiu, ela fez parte de todo o processo que veio antes. E aí tem outra coisa do filme que é importante a gente colocar, que é a importância da cultura no filme. Então, a gente vai ter as aulas, a gente vai acompanhar um pouquinho das aulas, o professor com as crianças, que é uma coisa muito linda, muito autêntica que está acontecendo ali. A gente vai ter o Museu de Bacurau. Antes da gente saber o que existe no Museu de Bacurau, a gente vai ouvir mais de uma vez os personagens dizendo: você precisa visitar o Museu de Bacurau. E a gente vai descobrir por quê. Porque, na verdade, a cultura é a nossa fonte de resistência. E ali vai ter um objeto que vai ser o símbolo dessa cultura como fonte de resistência. E também tem um trovador ou um repentista que faz uma trova, né, de forma muito irônica, ácida, né, e usa essa trova como uma espécie de arma contra o outro, o estranho, aquele que chega e que pode estar sendo um agente da violência. Então, a cultura como a nossa grande forma de defesa. E isso é muito importante, que a gente esteja valorizando a cultura em todos os momentos, em todas as atividades possíveis, porque é a cultura que vai nos fazer sair dessa situação. Um grande abraço a todos e quem não assistiu Bacurau, assista imediatamente.